que tem definido aí a possibilidade de conceituar uma despesa como insumo ou não. Se aquela despesa ela é essencial, se ela é relevante para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Isso foi até o que o STJ decidiu lá em 2018, e que hoje está balizando o entendimento aí até dos tribunais administrativos, né, no caso aqui do CARF, que a gente está tratando. Só que o que é essencial e relevante para um contribuinte, né, um determinado tipo de atividade, não necessariamente vai ser essencial ou relevante para outro determinado contribuinte, tá? Nossa live de atualidades especial hoje com a participação da Tuane e da Amanda, porque vamos falar hoje sobre PIS e COFINS, mas voltado à recuperação desses dois tributos no regime não cumulativo. Por quê? Porque tivemos muitas novidades aí nas últimas semanas. O CARF tem julgado muitos casos de PIS e COFINS relacionados à tomada de créditos de PIS e COFINS. Então, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho da recuperação de tributos voltado ao PIS e COFINS e também falar um pouquinho dessas últimas decisões. A gente está dando início aí uma semana de lives sobre recuperação de tributos, né? A gente até internamente apelidou de Semana da Recuperação de Tributos, mas é porque nesse próximo fim de semana, nos dias 11 e 12, nós vamos fazer uma imersão prática para os alunos do BPT Educação e para quem quiser participar, né, uma imersão que está à venda, inclusive, sobre recuperação de tributos, a parte prática da recuperação, né, o trabalho mão na massa mesmo, e tanto eu quanto a Amanda e a Tuane, junto a outros profissionais convidados, professores aí já de muita prática, convidados a nos estar ensinando vocês aí a fazer a parte operacional da recuperação de tributos. Né? E quem já me acompanha lá, quem já é aluno do Formação de Tributarista do Futuro, sabe que eu ensino toda a parte, toda a fundamentação, ensino assim como que você trabalha o passo a passo, mas a gente não tem uma aplicação prática, né? Até porque as aulas do FTF são aulas gravadas, então o que a gente fez? A gente montou essa imersão para que nós possamos fazer juntos a parte operacional da recuperação de tributos, e isso a gente fez como um bônus para os alunos do FTF, e estamos abrindo aí a oportunidade para outros profissionais que queiram aprender na prática, operacionalizar o serviço de recuperação de tributos que possa fazer, tá bom? Então, vocês vão nos ver aqui muito ao longo dessa semana, a gente tem lives todos os dias, então sejam muito bem-vindos aí, muito bem-vindas. Então, essa semana vai ser para todos os profissionais, independente da formação acadêmica, formação profissional, todos os profissionais que queiram aprender na prática a executar esse serviço de recuperação de créditos tributários para que possam aí faturar R$10 mil de honorários no primeiro contrato, né? Porque é um serviço muito rentável e é o serviço que eu ensino os meus alunos do Formação de Tributarista do Futuro como serviço abre alas, né? Abre alas do tributarista, aí, porque é realmente o serviço que é mais, aos olhos do empresário, é muito mais fácil a gente vender um serviço de recuperação de tributos em que a gente leva um resultado concreto para ele consegue olhar ali de forma clara quanto que ele vai se beneficiar daquele serviço, e depois a gente inserindo outras oportunidades no meio do caminho. E até quem é meu aluno sabe, e a gente fala bastante disso, né, Amanda, que a gente chama esse serviço, na verdade, a recuperação de tributos, ela é o resultado de um serviço de compliance. Um compliance com o objetivo de você revisar, né, toda a parte do cômputo, do cálculo, de como as empresas calculam e recolhem os seus tributos, né? E através desse trabalho de revisão, a gente identificar oportunidades de tributos para recuperar, porque as empresas recolheram tributos a maior, então, quando a gente identifica essas hipóteses de recolhimento a maior, a gente recupera esses tributos para elas, e também a gente, dentro desse compliance, a gente também identifica a oportunidade de gerir passivo das empresas. Inclusive, no mês de setembro, Amanda, que a gente fez a imersão, foi agosto ou setembro que a gente fez a imersão de gestão? Foi setembro que aconteceu a imersão da gestão do passivo tributário, então a gente falou muito sobre a questão de débitos federais. E nós temos também nossa live semanal aqui, eu e Tuane,
aqui no canal do BPT Educação, todas as quintas-feiras, às 18 horas, que a gente explora mais um pouco do tema da gestão do passivo, que agora até final do ano teve muita atualização, a gente está acompanhando ainda possíveis novas atualizações para as próximas semanas, ainda até o final de 2021, possivelmente a gente tenha outras atualizações. Então, semana passada já saiu, inclusive, né, postergação, foi semana passada, do prazo da transação da FGTS, então esse é um outro tema que a gente tem trabalhado também como uma consequência do compliance, né, então compliance a gente revisa, né, coloca a empresa em conformidade, e nesse trabalho de colocar a empresa em conformidade, muitas vezes a gente identifica hipótese em que ela está recolhendo tributos a maior, daí a gente faz a recuperação, que vai ser o objetivo aqui, nosso tema de toda essa semana e a nossa imersão prática do fim de semana, e há outras situações em que há gestão mesmo, a gente identifica hipóteses de gestão desse passivo, e aí normalmente a gente trabalha esse tema dentro do perfil do BPT Educação às quintas-feiras, às 18 horas, e essa semana a gente vai unir os dois temas, né, vamos falar focar um pouquinho mais na recuperação, mas saibam que recuperação de tributos está dentro de um serviço maior que é o compliance tributário, mas a gente chama de serviço abre-alas do tributarista, porque é muito mais fácil de você iniciar um trabalho dentro de uma empresa, levando oportunidades dessa empresa a recuperar valores que ela está pagando a mais, né, nos últimos 5 anos. Tá bom? Meninas, então, para a gente poder ambientar o pessoal que está chegando agora, e antes da gente entrar no tema, que são as atualidades de recuperação de tributos na parte do PIS e da COFINS, é importante a gente falar, né, deixar todo mundo a par que existem várias oportunidades de recuperação de tributos, né? Hoje a gente vai falar de PIS e COFINS, mas outros dias a gente vai falar de outras oportunidades. Vocês vão receber aí no feed do BPT Educação toda a programação das lives dessa semana com os temas, tá? Mas existem várias oportunidades, tá? Então isso independe do perfil da empresa. Dificilmente hoje a gente não vai ter um perfil que a gente vai poder identificar uma oportunidade de tributos a recuperar, mas eu costumo separar em 5 perfis de empresas, inclusive, não sei se já saiu, gente, mas eu já tinha programado um post para hoje no meu perfil do BPT Educação, no meu perfil do Tributarista do Futuro, para falar de quais são os 5 perfis de empresas que estão mais sujeitas à recuperação de tributos, tá? Então, depois vocês olhem lá também no meu perfil Tributarista do Futuro, que eu coloquei lá quais são esses 5 perfis de empresas. Mas a gente tem desde Simples Nacional a grandes empresas do lucro real, tá? Então, a gente tem todos os perfis de empresa com possibilidades de recuperação de tributos. E hoje a gente vai falar especificamente de um desses perfis de empresa, que são as empresas que normalmente estão no regime de apuração do lucro pelo lucro real e que, via de consequência, recolhem o PIS e a COFINS na sistemática não cumulativa, em que as compras de insumos e outras compras que a empresa faz, pela legislação, dão direito à tomada de crédito para abater do PIS e COFINS a recolher no mês. Lembrando que, via de regra, vamos pensar a sistemática normal, PIS e COFINS regime não cumulativo, pagamento, né, recolhimento mensal das empresas, então as empresas que apuram PIS e COFINS a recolher todo mês, elas têm que fazer um recolhimento, tá? E esse recolhimento vai ser menor a depender da quantidade de compras com direito a crédito que elas têm. A importância da gente acompanhar a jurisprudência do CARF. O que é o CARF, para quem não sabe, né? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é o tribunal administrativo que julga todos os processos tributários, né, no âmbito administrativo, de tributos federais, tá? Então, ele tem, vamos pensar ali iniciou-se o processo administrativo, seja por uma impugnação ao auto de infração, seja por uma manifestação de inconformidade em uma compensação que não foi homologada, um pedido de restituição que foi indeferido, inicia-se um processo administrativo. O órgão que julga em primeira instância é a Delegacia de Julgamento da Receita Federal, o órgão que julga em segunda instância é o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, o CARF, por ser um tribunal composto tanto de julgadores que representam o fisco, como de julgadores que representam o contribuinte, ele tende a proferir decisões mais igualitárias, tá? Mais igualitárias ali, porque analisa os dois lados. Então, todas as discussões envolvendo PIS e COFINS
são julgadas em segunda instância administrativa, a gente não está falando de poder judiciário agora, em segunda instância administrativa pelo CARF. E é muito comum chegarem situações bem importantes em que se discute se determinada compra, né, ou seja, determinada despesa que a empresa do lucro real, que está sujeita ao PIS/COFINS não cumulativo, fez, se ela dá direito a crédito ou não. Por quê? Porque a legislação hoje está toda compilada na IN 1911, né? É 1911 que está compilada a legislação do PIS/COFINS, né, meninos? Então, na Instrução Normativa 1911, que tem por base tanto as leis federais, a 10.833 e a 10.467, é isso, né? Ou 647? 467 ou 647? 467. 467, que são as leis federais que falam do PIS e COFINS não cumulativo, né? Uma fala, a 10.833 fala do COFINS não cumulativo, a 10.467? 467. 467 fala do PIS não cumulativo. Elas tratam das hipóteses em que as compras geram direito a crédito para bater lá no PIS e COFINS a recolher. Só que ela trata de situações bem objetivas, mas trata de uma situação especial que não é objetiva, que é justamente quando ela fala de insumos. Né? E aí que vem a situação mais complicada. Tiro, porrada e bomba, né? Exatamente, porque a legislação em si não traz o conceito de insumos. Quem definiu isso em 2018 foi o Superior Tribunal de Justiça, e mesmo de 2018 para cá, ainda tem situações em que não existe um consenso. Então, o que acontece? Muitas empresas tomam crédito sobre determinadas despesas que consideram como insumos, e que a Receita Federal, a hora que vai analisar, entende que aquela despesa não se enquadra no conceito de insumos, e por conta disso, acaba autuando, né? Acaba lavrando auto de infração e cobrando. Ou se a empresa apresentou uma declaração de compensação em que o crédito foi relacionado a esses insumos, e que a Receita entende como não sendo insumos, ela glosa essa compensação e cobra o débito que até então foi utilizado para compensar com aquele crédito que a Receita entende como inexistente, e aí o contribuinte sofre também uma cobrança aí com multa, crescido de multa e juros, e aí isso vira um contencioso administrativo muito grande, tá? Ai, falei demais, né? Então, meninas, só para toda essa introdução, né? Eu estou considerando aqui que tem pessoas que nunca ouviram falar desse tema, e até vocês coloquem aí para saber se é um tema familiar de vocês, se não é familiar, para a gente poder saber qual que é o nível aí de conhecimento sobre o tema para vocês, porque agora a gente vai falar um pouquinho, já vamos para a parte prática aí, para falar de alguns entendimentos do CARF, né? Então, quando o CARF julga se aquela despesa ela gera crédito de PIS ou COFINS ou não, ele está balizando, né, está dando um direcionamento para que as outras empresas também considerem aqueles itens como despesa sujeita à apuração de um crédito ou não, né, dependendo do entendimento do CARF. Então, meninas, se quiserem complementar, eu vou ver o que o pessoal está colocando no chat aqui. É importante falar, né, que a jurisprudência do CARF, às vezes o pessoal não leva muito a sério, né, esses tribunais administrativos, mas a jurisprudência do CARF, ela é muito importante, porque a maioria das empresas nessa situação que a gente fala de insumos de PIS e COFINS, que é um assunto bem polêmico, né, e que você tem muita glosa, porque a gente pensa no seguinte, sempre que a gente deixa de arrecadar alguma coisa para a Receita Federal, claro que a gente tem uma legislação amparando, né, a questão de que podemos utilizar os insumos para nos abatermos da base de cálculo do PIS e COFINS na minha atividade. Então, no primeiro momento, eu vou ter que analisar, né, o que seria um insumo para a atividade que eu pratico, né, o que é primordial para que a minha atividade aconteça. Né, então, quais são as questões aí que eu uso matéria-prima, ou, sei lá, na prestação de serviços, o que eu preciso para que a minha atividade de fato aconteça. E a jurisprudência do CARF ajuda muito, porque ela decide, né, para uma determinada atividade, e todas as empresas daquela atividade ou se beneficiam ou já entendem que não podem mais utilizar aquele determinado insumo como sendo um crédito, né? Até para evitar um possível questionamento de alguém que ainda não tenha tido, né? E que tenha a mesma prática. Então, eu acho que não só porque não é judiciário, mas é importante falar isso, né? Porque o pessoal acha que
tribunal administrativo às vezes não é tão importante. Se eu quiser eu levo essa discussão para o judiciário, verdade, mas o CARF em si é um tribunal extremamente relevante e eles realmente analisam, né, essa questão dos insumos assim com muito afinco. Então, o pessoal que já passou por situações de auto de infração sabem, né, que o que é decidido no CARF praticamente é muito difícil ser mudado ali no judiciário, né? Então, é importante falar dessa importância aí, né? Não estou te ouvindo. Então, gente, primeira coisa que é importante a gente colocar é que a gente teve o julgamento em 2018 do STJ, que trouxe esse critério de essencialidade e relevância. E isso trouxe um critério muito subjetivo na hora da apropriação de créditos, né? Então, o que é essencial e relevante para cada segmento de empresa é muito prático do dia a dia. A gente acaba tendo alguns critérios balizadores, a gente usa muito o princípio da subtração também, né, para poder avaliar a questão de crédito. Não sei se é o pessoal que já ouviu falar do princípio da subtração, que é quando eu retirar aquela despesa, aquele custo da minha atividade, eu consigo entregar o meu produto com a qualidade que ele é entregue? Então, é uma análise que a gente faz. E até nesses casos aqui, no caso da Adidas, principalmente, que é sobre taxa de cartão de crédito, né? Então, a gente até teve outras discussões, a gente teve outras decisões onde foi autorizado o crédito o crédito de PIS e COFINS sobre as taxas de cartão, no caso de empresas de revenda mesmo, né? Porque a gente ainda tem muito essa questão de entendimento sobre um insumo ser aplicado só para prestador de serviço ou indústria. No caso da Adidas, a gente teve até, acho que um ministro que foi por esse caminho. Olha, não, é uma empresa comercial, então a gente não tem essa discussão. O que não é verdade, né? Uma empresa comercial, ela tem muita despesa para levar o produto dela até a prateleira final. Tem muito custo e muita despesa sem a qual aquele produto não chegaria à prateleira. Então, aqui a taxa de cartão de crédito é complicado porque, na verdade, ele não está diretamente ligado ao produto em si, mas a gente sabe que hoje em dia, no mercado tecnológico, que a gente está os meios de pagamento evoluídos, como a gente acaba trabalhando muito mais com meios digitalizados, cartão de crédito, PIX hoje em dia, então manter essas taxas é muito importante para a empresa. Mas Pode falar, Amanda. Mas no caso da Adidas aqui, eles não tiveram êxito, né? Diferente de outros casos, eu não recordo qual caso exatamente, mas a gente teve ano passado, até 2020, teve casos favoráveis para cartão de crédito. É bom a gente contextualizar que o que tem definido aí a possibilidade de conceituar uma despesa como insumo ou não. Se aquela despesa ela é essencial, se ela é relevante para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Isso foi até o que o STJ decidiu lá em 2018, e que hoje está balizando o entendimento aí até dos tribunais administrativos, né, no caso aqui do CARF, que a gente está tratando. Só que o que é essencial e relevante para um contribuinte, né, um determinado tipo de atividade, não necessariamente vai ser essencial ou relevante para outro determinado contribuinte, tá? E a gente tem uma outra situação, até a Amanda colocou aí. A Receita Federal, ela não admite que contribuintes que não sejam prestadores de serviço ou indústrias possam tomar crédito de PIS e COFINS, mesmo que estejam no regime não cumulativo. Fala que se é um comércio, se é uma atividade de comércio, seja atacadista, seja varejista, essa empresa, porque a legislação fala de que insumo seria o que seria essencial, a atividade de prestação de serviço ou de industrialização de um bem, a Receita Federal pega esse conceito ipsis literis e fala, olha, se a empresa não industrializa e não presta serviço, ela não tem direito a tomar crédito de insumo, porque ela não tem insumo na atividade dela, o que não é uma realidade, como a Amanda falou, não é uma realidade. Na verdade, muitas empresas de comércio, sim, tomam, tem que despender, né, tem que fazer várias compras que sim, que são atinentes ao desenvolvimento da sua atividade. E aí, o que acontece? Em algumas situações, o CARF analisou essa questão da relevância e da essencialidade para esse tipo de despesa, taxa de cartão de crédito,
e entendeu que para aquela empresa a taxa de cartão de crédito seria um item essencial e relevante. Agora, o julgamento que aconteceu algumas semanas atrás foi da Câmara Superior do CARF. O que é a Câmara Superior do CARF? É o órgão de última instância dentro do CARF, o que dá a palavra final lá dentro do CARF. E ele já vai analisar os pontos de divergência. Então, possivelmente, chegou o caso da Adidas lá, com esse outro caso que tinha sido favorável, falou, olha, nessa outra situação foi favorável, eu quero que seja aplicado esse mesmo entendimento para o meu caso. A Câmara Superior foi lá e julgou, não, o teu caso, Adidas, é diferente. No seu caso, eu CARF, entendo que essa despesa de cartão de crédito, ela não é uma despesa nem essencial, nem relevante à sua atividade. Porque você pode, sim, utilizar outros meios de pagamento que não vão te deixar na dependência de um cartão de crédito. Tá? E, então, falou, ó, utilizar cartão de crédito não é nem essencial nem relevante para a sua atividade, o que é super controvertido, né? Então, o que vai acontecer? Como a Adidas perdeu, possivelmente agora ela vai ter que ir para o Poder Judiciário para tentar reverter essa situação, porque agora no CARF vai ficar bem mais difícil, né? Como foi a Câmara Superior que julgou, vão ter hipóteses de recurso aí bem mais limitadas, né? Só mais para clarear a decisão, acho muito mais difícil que ela reverta. Mas é uma situação bem interessante, é um tipo de despesa que é bem comum a diversas empresas. Muitas empresas podem estar tomando crédito de PIS e COFINS sobre taxas de cartão de crédito e podem estar com o risco aí de sofrer um auto de infração, tá? Ou muitas empresas podem já ter apurado esse crédito dos últimos 5 anos e entrado com pedidos de declaração de compensação, que podem não ser homologados por conta disso e gerar, de novo, um passivo para essas empresas. Então, analisar o posicionamento do CARF é sempre importante por conta desses direcionamentos, né, dessas análises estratégicas que a gente dá para o cliente. Então, hoje, se a gente fosse fazer uma recuperação de tributos, né, meninas, coloquem aí, como que seria a análise de vocês em relação a esse item de despesa, cartão de crédito? Aí eu jogo para vocês. Entendi. Nesse caso de despesa de cartão, nós estamos analisando a relevância dessa despesa dentro do universo da empresa, né? Então, se é uma despesa muito alta, com quanto que isso representa, quanto que isso traria de créditos a nível agora, a nível passado, a nível dos últimos 5 anos, para então propor uma demanda judicial nesse sentido. Então, a nossa análise de recuperação de créditos acaba sendo nesse sentido. Mas, numa análise atual administrativa, eu vou tomar esse crédito? Não. Considerando a jurisprudência do CARF, via de regra, se for uma empresa comercial, eu vou analisar e eu sei que o entendimento do CARF é limitado, é restrito. Agora, se for uma empresa, uma indústria, uma empresa prestadora de serviços, aí a gente vai entrar no critério de essencialidade e relevância da empresa. Mas analisando esse fundamento aqui do CARF, a gente tem bem um caminho aqui mais atual para poder visualizar o que eles acham, né, sobre essa taxa de cartão. Eles acham que não é relevante para a empresa. A gente, como tributarista, até como consumidor mesmo, a gente pode não concordar com isso, porque a gente sabe que hoje em dia, como a gente falou, os meios de pagamento, eles não dependem necessariamente de dinheiro vivo, muito pelo contrário, do pós-pandemia, a gente está vivenciando um momento onde cada vez menos a gente opera dinheiro vivo. A gente opera cartão de crédito e as empresas, elas precisam pagar essas taxas para poder usufruir do serviço de parcelamento, para poder... tem as maquininhas de cartão, tem as taxas bancárias vinculadas ao cartão de crédito. Então, olhando isoladamente essas últimas decisões que nós tivemos aqui, principalmente aqui que é o caso de Adidas, né, que é uma empresa comercial, a gente vai tentar enquadrar a nossa empresa, a análise da nossa empresa, do nosso cliente, em similaridades e distância em relação ao que tem na Adidas, o que teve naquele caso ali. Se é uma empresa muito próxima, provavelmente a maioria das empresas comerciais opera de forma muito próxima ao que está ali na Adidas, a gente já nesse primeiro momento já afasta a recuperação administrativa sobre essa despesa, essa despesa com cartão. Agora, a gente tem levado isso, caso seja muito relevante para o teu cliente, a gente está levando isso para uma análise mais judicial mesmo. Sim. Eu faço a mesma coisa, uso as tuas palavras e faço as minhas, porque eu acho que é importante, num caso que a gente traz
como sendo algo polêmico, né, que a gente não tem necessariamente aí, né, uma legislação que me fale expressamente, né, aquilo que eu posso utilizar a título de insumos. Então, acaba, a gente, lógico que dentro de toda essa legislação que a gente falou, mas a gente acaba meio que fazendo uma interpretação, né? Então, não dá para a gente fazer uma análise e pensar em recuperação de tributos sem a gente analisar não só a legislação que nos dá o direito de usar o insumo, mas também como está sendo decidido isso no Tribunal Administrativo, porque, afinal de contas, o CARF está ligado à Receita Federal, portanto, é a mesma linha de raciocínio. Então, gente, anotem aí. Se um item, tá, um item de despesa, não está expresso ali como entendimento pacificado no âmbito do CARF, tá? Do CARF, e não está expresso na legislação, o que é pacificado no CARF, tá? De preferência que já tenha um entendimento simulado, porque as súmulas do CARF são vinculantes, tá? Ou se vocês... o mais seguro para o cliente na tomada de crédito, PIS e COFINS, é se aquilo for objeto de súmula do CARF, tá? Se não for objeto de súmula, se for objeto de entendimentos, ainda existe um risco. Aí é o que a Tu falou. Quando a gente tem um risco, não tem nada expresso na legislação, tem um risco, aí é melhor a gente levar para o Poder Judiciário antes de fazer uma recuperação de tributos para o cliente, tá? E aí, pegando esse caso da Adidas, gente, olha que interessante. A Adidas, esse daqui foi um auto de infração que a Adidas sofreu em 2013, tá? Relacionado ao ano de 2013. E aqui o que estava se discutindo, além da questão dos créditos, tá? Da taxa de cartão de crédito, estava se discutindo também os fretes, né? O que eles têm de dispêndio de frete com o transporte de produtos acabados e também com representação comercial, tá? Com comissões que eles pagam para representantes comerciais. No caso das comissões de representante comercial, o CARF nem chegou a julgar, tá? Não chegou a julgar. No caso da taxa de cartão de crédito, houve divergência entre os conselheiros do CARF. Uma conselheira até votou a favor da empresa, mas a maioria dos conselheiros entendeu que essa não era uma taxa relevante, que tinha um cunho financeiro, comercial, e não poderia estar sujeita à tomada de crédito. Até teve um conselheiro ali que entendeu que a Adidas, por ser uma empresa de comércio, não faria nem jus a ter insumos, né? Então, afastou de uma forma mais direta aí a possibilidade de creditamento por empresas do comércio, né? Empresas varejistas ou atacadistas, mas que sejam comércio. E em relação à questão do frete, teve também divergência, mas empatou. E atualmente, quando empata no CARF, ganha o contribuinte, né? Então, hoje, pela legislação, o empate, né? Ou se metade dos conselheiros julgaram de uma forma, metade de outra forma, o empate favorece o contribuinte. Então, a Adidas ganhou a possibilidade de tomar crédito sobre frete de produtos acabados, mesmo sendo uma empresa comercial, mas ela ganhou pelo empate. Então, isso também não é suficiente para nós pegarmos e fazer uma recuperação de tributos na esfera administrativa, tá? Sobre a questão de frete de produtos acabados, mesmo que seja frete de produtos acabados, mas para uma empresa do comércio. Então, coloquem aí para vocês fazerem o checklist de vocês, tudo que é possível fazer de recuperação de tributos na esfera administrativa. Primeiro, IN 1911, tudo que está expresso lá na IN 1911. Né? Esse seria o meu primeiro passo, a IN 1911, tá, gente? Segundo passo, aí se tem súmula do CARF, tá? Porque se não tiver súmula do CARF, o terceiro passo vocês podem ver decisões reiteradas, mas decisões reiteradas mesmo assim oferecem risco para o cliente. E aí, então, se não está nesses itens, tem que judicializar. Eu sei aqui, porque a Amanda trabalhamos juntas, eu sei que em muitos casos a gente judicializa, né, Amanda? Muitos casos a gente ainda judicializa por conta de ter essa indefinição na legislação. E pelo que a Tu falou também, né, Tu, você acaba judicializando muitos... a Tony caiu de novo. E sobre o frete, é importante a gente comentar, assim, fazendo um link com a imersão que nós fizemos no agro. A gente falou muito de PIS e COFINS, de crédito de PIS e COFINS no agro, e a gente comentou muito essa questão do frete. Tinha várias decisões, vários acordos do CARF, ali 2018, 2019,
autorizando esse mesmo frete entre estabelecimentos em casos de agronegócio. Então, a gente teve o caso da mineradora Samarco, que teve uma possibilidade de crédito, tanto em despesas de armazenagem, como em despesas de frete entre estabelecimentos, e ali não só, porque no caso do agro a gente tem os insumos em industrialização, em processo industrial, e tem o caso dos produtos acabados. Então, em ambos os casos, nós tivemos ali decisões favoráveis, o que aqui, trazendo para o caso da Adidas, não foi o mesmo entendimento, justamente pela atividade da empresa. Então, esse critério de essencialidade e relevância, a gente vê que acaba ficando muito vinculado à atividade que a empresa desempenha. Então, fica muito subjetivo em relação a quem você está atendendo, quem é o teu cliente, o que ele faz. Então, quer dizer que nunca vou tomar crédito sobre o frete entre estabelecimentos? Nunca vai ter? Se eu me deparar com esse caso e um cliente meu, eu já vou afastar essa possibilidade? Não. Aí vai depender muito do teu cliente. Mesmo no caso de empresas comerciais do agro, que já manuseiam produtos acabados, nós temos decisões favoráveis ali, que nós trabalhamos ali. Claro, decisões um pouco mais antigas, que daí, diante dessa decisão que saiu agora, semanas atrás, a gente vai precisar apurar o nosso olhar para identificar em que ponto isso se aproxima ou se afasta da essencialidade e relevância. Mas, gente, frete entre estabelecimentos costuma ser, no caso do agro, acaba acontecendo muito, buscando lá o gancho do agro, acaba acontecendo muito devido à localização mesmo. Então, tal localização eu tenho mais atividade produtiva, tal localização eu tenho mais atividade comercial. Então, acaba sendo muito dos locais. O agro é uma atividade muito, muito vinculada aonde eu estou. E, nesse caso, essa transação entre estabelecimentos acaba sendo muito necessária e acaba sendo, sim, essencial e relevante em várias óticas que a gente tem, mas sempre com cautela, para ver qual é o caso do teu cliente, né? Tinha pedido para entrar. Tinha pedido para entrar ali no Instagram, né? Eu só vi agora. É mais fácil. Aqui tá muito ruim o áudio. Vou até ficar aqui. Se eu cair, aí eu vou para lá, entendeu? Não, eu tranquilo. ouvi você me perguntando lá no Instagram. Sim, eu judicializo muitas coisas por aqui, principalmente quando não é algo pacificado, que eu acho que é melhor, né? A gente ter uma decisão judicial que dê para a gente, né, o direito de me utilizar daquele crédito do que fazer administrativamente sem nenhum embasamento e depois ter problema. Então, quando tem alguma coisa, alguma questão que é assim, né, que é alvo de discussão, eu prefiro levar para o judiciário. É mais controvertido, né? Como a gente faz também. Mas, assim, aí é uma questão de alinhamento com o próprio cliente, tá, gente? Tem cliente que é mais sujeito a risco. E aí quer tomar crédito e correr o risco, mesmo que depois ele venha e sofra uma glosa aí ou um auto de infração. Aí é muito de alinhamento com o cliente. Tem situações que não... a gente vai ficar naquele limbo mesmo, né? Se vai poder tomar o crédito ou não. Mas eu acho que a gente pode passar para alguns outros. Teve vários casos de julgamento. Eu quero um especial. Eu só vim aqui porque minha internet tá ruim, né? Então só vim jogar o fogo no parquinho, depois eu vou cair, provavelmente. Netflix, que está bem acalorado aí com você, Letícia. Vamos falar de Netflix. CARF também deu uma decisão, né, relacionada ao Netflix. Acho que foi em outubro, se eu não me engano, desse ano. Sim, em outubro. Fiz né? Essa live das 17 horas, teve uma live especial na Netflix. Então, qual era a questão central da discussão? Eles queriam utilizar, né, como insumo, como crédito de PIS e COFINS, despesas com a parte de publicidade, né, de propaganda, o que eles, na verdade, dispendiam aí de valores, porque a gente sabe que Netflix tem uma big propaganda, né? Então, todo esse valor que eles utilizavam a título de publicidade mesmo, eles achavam, né, eles entenderam por uma interpretação que isso era algo inerente à atividade econômica deles e queriam utilizar isso como
insumos de PIS e COFINS, né, para ter uma tributação menor, e essa foi a questão da discussão aí, o CARF negou, né, mesmo tendo aí, acho que o ano passado, não foi? O CARF tinha dado provimento, tinha dado uma decisão positiva aí para Ricardo Eletro, ou era uma empresa que foi incorporada foi as lojas de insinuante que foram incorporadas pela Ricardo Eletro depois, e também já tinha dado favorável no caso da Natura e da Visa, então já tinha aí precedentes favoráveis. Então, nesse caso, a gente já tinha um histórico, né? Mas aí eles decidiram nesse da Netflix da seguinte forma, né? Se você fosse uma empresa que fosse uma agência de publicidade ou de marketing, onde a sua atividade fosse de fato o marketing e a publicidade, ok, você utilizar como insumo, que é exatamente o que a gente falou lá no começo. O que a gente analisa no início, né? Qual é a tua atividade? O que é inerente para a sua atividade acontecer? No caso da Netflix, ok, publicidade, marketing é importante, porém, não era a atividade econômica principal, porque eles não estão ali para vender publicidade, para fazer publicidade, para prestar serviços de publicidade e marketing, né? A ideia deles é vender o produto deles através da publicidade. Então, por conta disso, não foi negado o provimento e foi entendido que isso não serviria de crédito para PIS e COFINS de insumo para que eles se creditassem. Né? Então, foi uma questão aí, uma discussão acalorada também. Eu só quis jogar. E que vai ser agora objeto também, agora vai para a Câmara Superior, né? Com certeza a Netflix vai recorrer, já recorreu, né? Já deu o prazo dela de recorrer para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, lá do CARF, e a Câmara Superior vai julgar. Mas é interessante também que nos outros casos, da Natura, do Visa e do Ricardo Eletro, eles tinham, não no KNAI propriamente dito, mas eles tinham contratos em que eles firmavam como prestadores de serviço de publicidade e propaganda. E por isso que o CARF entendeu que, como eles prestavam serviço de publicidade e propaganda, eles poderiam tomar crédito sobre as despesas que eles tinham relacionadas a isso, daí considerou como insumo. No caso da Netflix, não. No caso da Netflix, ela não presta serviço de publicidade e propaganda. Então, por conta disso, não considerou como insumo da atividade. E possivelmente vai ser esse objeto agora, né, que a Câmara Superior vai julgar, né, vai analisar se há uma similaridade entre os casos ou não, né, então a gente vai ter que acompanhar isso aí. Se a gente for pensar, né, por um raciocínio lógico nosso de tributarista, eu também não daria, porque eu acho que a gente tem que pensar exatamente qual que é o produto. O produto não é vender a plataforma, o seu acesso à plataforma. A publicidade, o marketing, a propaganda é uma maneira de vincular isso ao teu consumidor final, né? Então, é uma forma de você, né, fazer aí o merchan do seu negócio, mas não é, né, inerente. Você não necessariamente precisava fazer uma publicidade deste tamanho, né? Você ia ter vendas? Ia, só não ia ter tantas. Mas você não tem a necessidade de fazer uma publicidade para conseguir ter o resultado final da tua atividade, né? Então, essa é a linha de raciocínio que a gente tem que pegar na hora de pensar em insumos, né? É muito natural que a gente pense, até colocando uma crítica às decisões, é muito natural que a gente pense, né, nessa necessidade e relevância, nessa questão de essencialidade em relação à atividade, que hoje, claro, como a gente falou do cartão de crédito, nós vivemos tempos digitais hoje, onde as vendas acontecem no digital. Então, é natural que, às vezes, você olha uma despesa relacionada a algo digital e pense, nossa, isso é essencial. É algo que a gente acaba trazendo como uma realidade. Mas, aos olhos do CARF, esse crédito ele é possível desde que vinculado a uma atividade fim. Então, talvez no futuro a gente tenha uma evolução disso em relação às despesas do que a gente emprega para poder trazer um resultado digital. Acho que muito possivelmente sim, mas talvez agora, nesse momento do CARF, ainda não. Então, o que a Netflix provavelmente vai fazer? Ela deve ter os números dela lá para ver quantas das vendas delas foram convertidos por conta de marketing. Então, construindo esse raciocínio, olha, 70% das minhas vendas veio por meio desse investimento que eu fiz em marketing. Então, a gente começa a trazer isso para um caso concreto. Quanto que isso representa no faturamento da Netflix. A Tuane caiu de novo.
que é aquela questão do princípio da subtração, né? Desse cálculo de subtração, talvez nesse primeiro momento. Olha, eu não investir em marketing, algo muda no meu produto? Não muda no meu produto, muda enquanto esse produto chega ao alcance das pessoas que comprariam esse produto. Então, é uma discussão que vai muito além mesmo, assim, nesse a gente tem um patamar hoje, um pensamento hoje do CARF, mas fica a crítica para a gente pensar mesmo se esse conceito, claro, nós como operadores aqui, da parte judicial mesmo, na parte administrativa, a gente tem que trazer isso para um conservadorismo muito maior. As críticas que a gente faz aqui são só para a gente pensar a nível de operador do direito, lá para outras discussões. Mas em via administrativa, que é o nosso objeto aqui, a gente traz isso, claro, a gente faz a crítica, a gente pensa, mas a gente imagina que para o nosso cliente hoje uma segurança jurídica, o que a gente tem de segurança jurídica é o que a gente tem de decisão. E a gente, às vezes, não concordando é o que a gente vai levar para o nosso cliente. O nosso cliente também não vai concordar, porque ele quer o crédito, né? Sim, e muitas vezes, se a gente pegar só pela subtração, muitas questões, realmente, a empresa, se você tira aquela despesa, dificilmente ela vai continuar mantendo a mesma receita. Que é o caso, imagina a Netflix sem investir em propaganda, gente. Vocês acham que seria a potência que é hoje a Netflix? Não seria. Então, se a gente fosse pegar só pelo conceito da subtração, vamos subtrair essa despesa com propaganda da Netflix, ela conseguiria manter essa receita no patamar que ela tem? Não conseguiria. Mas não é só esse critério que tem sido analisado aí em relação a entendimento sobre relevância e essencialidade, né, sobre a relevância e essencialidade do item. E pegando, já que a gente falou de Natura, a Natura, esse mesmo auto de infração que ela sofreu, relacionado às despesas de publicidade que ela ganhou, ela perdeu no mesmo auto de infração, foram várias as despesas glosadas, não foi só de publicidade, ela ganhou a questão da publicidade, mas perdeu várias outras. E essas várias outras foram julgadas recentemente também pela Câmara Superior, do CARF, tá? Então a gente teve um julgamento recente em que ela perdeu vários itens ali também, ó. Tu quer ver? Ela perdeu, deixa eu pegar aqui, que eu tô com a decisão aqui. Ela ganhou, além das despesas de publicidade, ela ganhou tradução, contratos de assessoria e consultoria com outras empresas, produção de vídeos. Então, essas despesas o CARF entendeu que ela pode tomar crédito. Então, ela tinha perdido lá numa instância inferior do CARF, foi para a Câmara Superior e ganhou. Mas continuou perdendo, daí essa parte vai ter que ser judicializada. Crédito sobre gestão de arquivos, documentos e digitalização de documentos, recrutamento, treinamento e alocação de estagiários, contratação de mão de obra temporária, hotelaria, advocacia, internet e massagem. Massagem, a gente tem que entender o contexto aí, porque que eles tomaram crédito sobre massagem, né? Mas todas as outras despesas são totalmente discutíveis, né, Amanda? Vamos pensar aí. Talvez gestão de arquivo, vamos pensar, a empresa sobreviveria sem uma gestão de arquivos? Acho que sim. Sobreviveria sem gestão de documentos, digitalização de documentos? Talvez sim. Aí daí a gente entra, sobreviveria sem advocacia? Os advogados dirão que não. Sem internet, né? Sobreviveria sem internet? Acho difícil hoje em dia uma empresa que sobreviva sem internet. Mas o CARF entendeu que despesa de internet não é considerado insumo. Então, são para vocês verem aí que como essa questão dos insumos... Opa, Amanda caiu aqui. Deixa eu... voltou. Essa questão dos insumos é muito debatida. Tem algumas perguntinhas aqui no nosso chat do Instagram. A gente podia aproveitar a chegada da Tuane para a gente responder essas perguntinhas aqui. Então, veja aí as perguntinhas. Alguém perguntou aqui sobre o YouTube, e como eles trabalham com publicidade, daria para tomar o crédito de PIS e COFINS. Como é que é? Sobre as publicidades contratadas. É que o YouTube, na verdade, ele... tem que entender bem a questão do YouTube, né? Mas o objeto, se fosse seguir essa linha, o objeto principal do YouTube não é a publicidade. É uma plataforma de streaming, assim como o Netflix é também. Então, no caso da Natura, por exemplo, eles também não são uma plataforma que a gente imagina que tem um contrato que presta um serviço de publicidade. A gente não vê a Natura como uma empresa de publicidade. Mas, no caso dela, o argumento foi de que ela tinha esses contratos.
Caso o YouTube tenha algum contrato específico... Mas o YouTube tem, tá, Amanda? Porque o YouTube, a gente compra, né, pelo Google Ads, né? Então, o YouTube tem a parte de ads, que eu acredito que sim. Daí eu acredito que sim, né? Eu acho que não é para todo mundo, né? Não são todos os serviços, mas essa parte de ads pode ser sim, porque, querendo ou não, acaba sendo um serviço que ele oferece ali, né? A gente só teria que entender um pouquinho mais... Opa, tá dando microfone aqui no YouTube. A gente só teria que entender um pouquinho mais como que é a configuração societária do YouTube aqui no Brasil, né? E como que ele faz se essas receitas entram para o YouTube, para Google do Brasil, no caso, né? Porque o YouTube, na verdade, é um produto do Google, né? A empresa em si não existe... O YouTube não é uma empresa. Quem é a empresa é o Google. E a gente tem a Google do Brasil, que fica até na Faria Lima, lá, aquele prédio gigantesco de São Paulo aí, né? Tudo super legal. Então, sim, possivelmente sim, eles estão tomando esse crédito, né? Como insumo, acredito que sim. Que mais, Amanda, que tem de perguntas? Eu tinha visto mais uma pergunta aqui sobre o PGDAS. Como não tem as NCMs do PGDAS, como saber o que dá crédito? Mas aqui a gente está falando só de empresas que apuram PIS e COFINS a sistemática não cumulativa, não engloba empresas do Simples, tá, gente? Normalmente são empresas do lucro real, que obrigatoriamente precisam recolher PIS e COFINS não cumulativo. A gente tem programação de empresas do Simples nas lives de aquecimento ou só no nosso final de semana, da nossa imersão? A gente vai ter uma programação de Simples nacional. Sim, a gente vai falar de Simples, tem. A gente vai falar que também vai fazer live de Simples também. Eu só não lembro o dia. Deixa eu ver se eu consigo ver se o pessoal publicou aqui o cronograma, mas eu não lembro. Mas sim, a gente colocou Simples. Não, eu tô aqui com as borboletinhas. Acho que o Osvaldo também tinha feito uma pergunta aqui, que eu não tô achando a pergunta do Osvaldo aqui no Insta. O Osvaldo perguntou sobre empresas que depois, que nem a Ricardo Eletro, se entra em recuperação judicial. Aproveitando o gancho, como fica a questão da recuperação administrativa quando a empresa faliu? Como é o caso da Ricardo Eletro. O problema da recuperação com a empresa falha é que vai compensar com o que depois, né? O crédito com qual débito, se ela deixa de ter débitos, né? Então... E assim, possivelmente, assim, a maioria das empresas que nós trabalhamos, tanto em recuperação judicial quanto em falência, elas têm um histórico de passivo. Então, talvez seja um gancho para essa gestão de passivo dessa empresa. E, claro, eu entraria ali dentro daquilo que está habilitado para reduzir o que está habilitado, tanto em recuperação quanto numa eventual falência. Mas, possivelmente, vai ser uma situação que a gente vai ter que enfrentar uma gestão de passivo em conjunto. Tem uma pergunta aqui no YouTube também. O Patrick está perguntando se a prática vai ser no Excel ou em algum sistema. Acho que vão ter as duas coisas, tá, Patrick? Eu sei que a Helena, que vai dar parte do Simples Nacional, ela vai mostrar como que faz no sistema. A Amanda normalmente gosta de mostrar no Excel, né, Amanda? Sim, e como eu fico responsável pelo ICMS, gente, o ICMS é bem trabalho manual mesmo, tá? Então... venham preparados para uma aula de Excel também. Venham preparados para planilhar. Eu acredito que a maioria vai ser por Excel, tá? Porque, assim, sistema a gente indica, né, gente? Mas a maioria dos sistemas são pagos. Então, fazer uma imersão em cima de sistema, a gente pode indicar os sistemas. Inclusive, tem sistemas ali que a gente vai dar desconto, como é o caso do E-Auditoria, do Recupera Simples, que são sistemas que são parceiros e estão apoiando essa imersão, então vão dar um desconto aí, e no caso da auditoria, vale para Simples Nacional, vale para exclusão do CMS da base PIS/COFINS, para folha de pagamentos, Recupera Simples também vale para Simples Nacional, e o que mais que eles têm, Amanda? Não lembro. Tem folha de pagamentos, exclusão do ICMS. Só que se a gente vai fazer uma recuperação mais elaborada, que é o caso de ICMS, IPI, já não tem mais sistema para isso, né? Os sistemas, eles pegam mais essas coisas mais basiconas, assim, né? Até os sistemas que a gente testou para folha de pagamento e para PIS/COFINS monofásico, não. Para crédito PIS/COFINS, não tem sistema bom para usar.
E PIS e COFINS, assim, o ICMS, ele tem muitas similaridades com o crédito de PIS e COFINS e muitas diferenças. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer observando a atividade daquela empresa. É muito de você compreender a dinâmica da empresa. Então, a gente costuma falar, indústrias, nós fazemos primeiro uma visita no chão de fábrica, para a gente entender o que acontece naquela indústria. Para então a gente, depois de visualizar, começar a trabalhar em cima de um conceito de o que é crédito e o que não é. E o sistema, ele é muito limitado em relação a essa compreensão ainda, né? Claro, a gente pode configurar, muita coisa a gente configura, mas, claro, a gente entendendo como fazer manualmente, a gente já vai ter mais substrato para ir lá e configurar o que você precisa de um sistema. Isso é importante, gente. Todo sistema, ele precisa ser parametrizado. Se você não sabe o que parametrizar no sistema, você não consegue usar o sistema. Tá? Existem alguns sistemas, vamos pensar, mais robustos no mercado, mas eles também ficam muito mais difíceis para vocês, principalmente para quem está iniciando, começar a usar, como é o caso, acho que é da MMA, sistemas que é um sistema já bem mais robusto. E aí, sistemas que utilizam inteligência artificial, utilizam, assim, sistemáticas de RPA, não são sistemas que estão disponíveis para comercialização, para você ir lá e pagar uma assinatura, né, que é o sistema que a PR Fiscal usa, por exemplo, que o pessoal do Tax Group usa. São sistemas muito mais robustos, mas que eles usam, e no máximo, se a gente quiser utilizar o sistema deles, a gente só vai utilizar como associado, né? Daí como associado, que daí vamos levar os clientes, mas vamos receber um percentual dos honorários. Se a gente quer operacionalizar o serviço mesmo, aí ou a gente vai desenvolver o nosso sistema, né, o que acaba ficando muito caro, ou a gente vai utilizar para algumas coisas os sistemas que estão disponíveis no mercado, ou vamos ter que aprender mesmo, e que é o caso que a gente vai fazer. A gente vai ensinar vocês muito mais em Excel, para vocês entenderem o raciocínio da coisa, e caso vocês um dia forem optar por utilizar um sistema, vocês saibam como parametrizar e testar esse sistema. Né? Hoje a gente sabe testar sistema, porque a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Não adianta Quer falar nada. Alguma coisa? Não, sabe, não adianta nada, porque eu passei por isso já, né, com um cliente. E ele achou que tinha arrasado lá no sistema bom, realmente era um sistema bom, só que ele não sabia alimentar o sistema, então não adiantava nada. Ele me deu o dobro do trabalho, porque você realmente, até você parametrizar, até você fazer a classificação correta lá, dependendo da sua atividade, não é uma coisa tão simples. E esses sistemas que são mais elaborados, eles te pedem mais classificações. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Aí, saber fazer o básico lá pela planilha de Excel é importante, até para você entender qualquer sistema, né? Exatamente. Gente, vamos responder a última pergunta que tem aqui, que é a pergunta... Quem que mandou? O Nilson. Para academias, a energia elétrica é considerada como insumo? É importante a gente falar de energia elétrica, né? Porque ela tem previsão expressa ali nos casos. Querem falar, meninas? Bom, eu já usei energia elétrica na apuração de algumas empresas que eu tinha quando eu trabalhava na contabilidade, né? Empresas de lucro real. A gente chegou a utilizar crédito dessa parte de energia elétrica para abatimento de PIS e COFINS em empresas, por exemplo, que trabalhavam com a parte de vigilância, mas dentro do escritório, tá? O escritório deles é onde, na verdade, girava ali a parte administrativa e até mesmo aquela parte de entender para onde vai, né? Quais são os postos que eu vou alocar ao vigilante. Então, o pessoal que trabalhava dentro. Por isso que é importante essa questão aí também, né? De analisar direitinho a atividade econômica, mas ali, para funcionar, né, até para o trabalho externo funcionar, eu cheguei a utilizar créditos de PIS e COFINS, né, para créditos de PIS e COFINS, essa questão da energia elétrica. Eu acho que para empresas de lucro real, assim, principalmente quem presta serviço, né, a energia elétrica, ela é algo muito importante, inerente, né, à atividade. Eu acredito que na parte de academia também, porque você fica ali o dia inteiro com a academia, né, utilizando aquela energia, e sem energia, não sei, né, eu não conheço ali tudo, mas grande parte das máquinas, né, ali, do que você utiliza ali, uma esteira, por exemplo, a esteira você tem que ligar na eletricidade, né, então tem alguns
equipamentos ali que você liga na eletricidade, que se você não tiver a energia, pode ter algum problema, principalmente a questão do ar-condicionado também. Quem treina sabe o que eu tô falando. Se você não tiver ar-condicionado ali no calor, no verão, você morre, né? Então, eu acho que sim, poderia ser entendido, sim, como um insumo para prestação de serviço, porque eu preciso da energia para poder ligar um equipamento. E só estendendo um pouco, tirando um pouco dessa parte de insumo, de PIS e COFINS, a gente tem recuperação tributária na questão da energia elétrica, né? Uma delas foi votada, inclusive, na semana passada, seletividade do ICMS. Foi isso, né? Pelo STF. Foi o tema até da nossa aula de atualidades da semana passada e logo que o STF julgou sobre isso. Tem, né, que é bem, agora está em alta, né? Um tema em alta e aquela questão das taxas, da TUSD, TUSD, né? Sim, gente, e sobre a energia elétrica, é importante falar que é uma despesa, é um custo que está linkado em legislação do PIS e COFINS. Então, assim, é uma questão, claro, a gente tem que interpretar outras coisas, como a gente conversou, mas a energia elétrica, ela está em rol taxativo ali, que da legislação do PIS e da COFINS. Tem até algumas discussões sobre a base de cálculo, né? Se eu vou considerar toda a conta de energia para poder apropriar o meu crédito, ou se eu desconto essas tarifas de energia, que inclusive, a discussão que está ali na questão do ICMS, sobre essa incidência, eu acabo tendo em relação à base de cálculo do PIS e COFINS. A energia consumida é só realmente os quilowatts que eu consumo, porque a conta ela tem várias somatórias, né? Que são as taxas de energia elétrica. Então, ali a gente tem alguns entendimentos sobre essas taxas, um dos entendimentos que a gente tem sempre para considerar um crédito de PIS e COFINS ou não, é se algo legalmente exigido, como, por exemplo, eu tenho uma legislação que me obriga a fazer alguma coisa e isso vira meu custo. Aí eu começo a avaliar que esse custo pode ser um custo creditável de PIS e COFINS. Então, no caso das tarifas de energia, não é algo opcional, né? É algo que incide ali. Então, tem toda uma discussão sobre essa base de cálculo. Em via administrativa, a gente precisa ser um pouco mais conservador. Então, sempre considerar essa despesa relacionada à energia, né? Não em relação aos acessórios. No caso de academia, né, que é prestadora de serviço, eu acredito que a gente conseguiria, né, porque se a gente for olhar ali o artigo 213 da IN 1911, ele fala energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. A gente sabe que há uma discussão entre estabelecimento, o que é destinado à produção do bem e o que é destinado à prestação de serviço, mas no caso de academia, tudo é prestação de serviço, então eu acredito que a conta de energia, o que vocês acham? Não sei se teria exceção nesse caso, vocês veem alguma hipótese de exceção? Acho que daria para tomar todo o crédito, né? Eu acho que daria para tomar todo o crédito, sim, até por uma questão de ser um estabelecimento, né, onde você desenvolve sua atividade econômica, também por essa questão de você ter alguns aparelhos que são ligados na energia, né? Então você não conseguiria entregar toda a tua atividade fim, porque você teria algumas coisas que não daria para fazer sem energia. Inclusive treinar à noite, né? Quem treinaria na academia à noite sem energia? Né? Então, acho que... No caso de academia, como eles são prestadores de serviço, acho que daria para tomar todo o crédito, sim. E aí administrativo, né? Não vejo ponto de discussão nesse caso aí. Desconheço, pelo menos porque são prestadores de serviço, não entra naquela discussão se tem estabelecimento para produção, né? Não, é prestação de serviço tudo. Gente, então vamos acabando a nossa live aqui, nos estendemos um pouquinho hoje, porque o assunto é denso, teria mais vários outros casos para a gente comentar aqui, mas essas são as hipóteses aí que vieram mais recentes, né, de julgamentos do CARF. Quem tiver interesse, de novo, quem tiver interesse em entrar na nossa imersão, eu deixei um link na bio do Tributarista do Futuro, um link na bio do IBPT Educação. Quem quiser pedir também o link para a Tuane, para a Amanda, só mandar direct para a gente manda o link para vocês, tá? E aí a gente vai discutindo, se vocês tiverem, na quarta-feira, ao meio-dia, a gente vai estar com a Aline Lins, a Aline que vai dar, dentro da nossa imersão, a parte de PIS e COFINS.
Então, na quarta-feira, a gente vai fazer uma live especial mentoria, porque toda quarta-feira, meio-dia, eu faço a minha live mentoria. Essa quarta-feira vai ser com a presença, além da Amanda e da Tuane, a presença da Aline também. Então, tragam outros casos que vocês tenham de PIS e COFINS que a gente não conseguiu tratar na live de hoje, tragam na quarta-feira. Todas as outras lives, exceto essa primeira, a gente vai transmitir direto do Instagram para o YouTube, então não vai dar esse problema de áudio que deu hoje, tá? A gente entra direto no Instagram e daí o pessoal transmite para o YouTube. É só segunda-feira mesmo que a gente tem essa diferença, porque vai para aí, não vai para IBPT, vai para outros lugares. Então, acaba que fica um pouco mais confuso. Amanhã a live é às 18 horas com o Daniel Silos, tá? O Daniel vai falar bem da parte de prospecção, de vendas, de ferramentas. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre isso, esteja na live amanhã das 18 horas. Quarta-feira, com a gente, mais a Aline, ao meio-dia, a nossa live mentoria. Quinta-feira, às 18 horas também. Vai ser quinta-feira junto com a Helena, a de Simples Nacional. Então, quinta-feira, às 18 horas, com as meninas e mais a Helena, que vai ser quem vai dar a parte de Simples Nacional na nossa imersão. Vai ter uma live com ela na quinta-feira, às 18. E na sexta-feira estaremos juntas de novo às 13 horas, nosso episódio especial da nossa livecast, que vira episódio de podcast especial também sobre esse tema da recuperação, tá bom? Meninas, obrigada. Desculpe aí os transtornos aí tecnológicos, né? Pessoal, nos perdoem pelos transtornos tecnológicos. Amanda, por favor, salva essa live aqui no Instagram, porque eu acho que acaba que ficou... Depois a gente vai ter que ver qual áudio que ficou melhor, mas deixa salvo aí. E estaremos juntas aí nos próximos dias, tá bom, meninas? Obrigada. Boa noite para todos, gente. Boa noite. Até nosso próximo. Boa noite. Obrigada. Beijo. Tchau, beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.